Queridos amigos, estamos aqui de volta dentro do nosso ciclo de estudos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão. Sou o pastor Jair Júnior e é um prazer estar com você aqui nessa nova lição, a lição de Paracletologia, um estudo sobre o Espírito Santo, uma das doutrinas mais importantes da Bíblia sobre a pessoa do Espírito Santo, e vai ser um prazer poder contar com você esse ciclo de estudos que com certeza vai trazer muita edificação para você e mais proximidade e intimidade com o Espírito Santo de Deus. A doutrina do Espírito Santo. Uma das coisas mais interessantes é que praticamente todos os livros do Novo Testamento abordam sobre a pessoa do Espírito Santo, a sua ação, a sua atuação no meio da igreja, no contexto do plano da salvação de Deus, as suas operações, exceto ali algumas epístolas de João. Todos os livros mencionam sobre a ação do Espírito Santo. O que nos faz lamentar é que a negligência quanto ao estudo sobre a doutrina do Espírito Santo tem trazido grande prejuízo para a igreja. Isso porque não pode haver cristianismo vivo, dinâmico, atuante, sem a atuação do Espírito Santo. Porque esse é o papel do Espírito Santo: dinamizar, avivar, fazer com que a igreja esteja ardorosamente envolvida no trabalho e na missão que Jesus lhe confiou. Somente o Espírito Santo pode tornar real a vida de Cristo na vida de cada crente. Por isso, a negligência em compreender e em estudar o Espírito Santo, em buscar o Espírito Santo com a ênfase necessária, tem trazido um grande prejuízo para a igreja, principalmente nesses últimos tempos, em que vivemos tempo de apostasia, em que os homens têm que ser convencidos da verdade. E o único que pode fazer isso é o Espírito Santo, e isso através de homens e mulheres cheios da sua presença. Cabe ao Espírito Santo, como um dos papéis principais da sua atuação, gerar vida. Tudo aquilo que envolve vida vai fazer parte da atribuição do Espírito Santo no plano da salvação. O Pai envia, o Pai idealiza, o Filho envia o Espírito Santo e o Espírito Santo dá vida ao que está morto, aviva o que é necessário e dá dinamismo para a sua igreja. Por isso, é extremamente importante nós aprofundarmos um pouquinho nesse estudo e que você possa anotar, estudar e trazer uma aplicação profunda para a sua vida sobre a importância do estudo e da nossa vida com o Espírito Santo. Quanto à natureza do Espírito Santo, podemos identificar que as Escrituras nos ensinam sobre a natureza do Espírito Santo quando nós vamos estudar os seus nomes e os símbolos, porque esses nomes vão representar, dar uma significância do que realmente é o Espírito Santo, como ele atua, como ele processa no contexto da criação e da humanidade também. Vamos ver algumas coisas aí muito importantes. Primeiro, nós temos que entender que o Espírito Santo é um ser divino. Ele compõe a terceira pessoa da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser divino e a sua divindade é provada pelos seguintes fatos. Primeiro, atributos divinos lhe são aplicados. Assim como o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Pai é onipresente, onisciente, onipresente, assim também o Espírito Santo é onipresente, onisciente, onipotente. Vemos lá em Hebreus, em várias passagens das Escrituras, que para onde fugirei do teu Espírito, para onde eu for, o Senhor lá está. Nós vemos lá no Salmo 139, vemos ali o Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus se ofereceu pelo poder do Espírito eterno. Vemos então que o Espírito Santo faz parte da sustentação e preservação do universo. Todos os atributos dados ao Pai e ao Filho também é dado ao Espírito Santo. Obras divinas lhe são atribuídas
criação. Não podemos esquecer lá de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No hebraico, essa expressão se movia sobre a face dá a ideia de uma galinha gerando ali, chocando seus ovos para lhe gerar vida. O Espírito Santo estava gerando vida na terra. O Espírito Santo, então, tem também a grande obra de regeneração e ressurreição. Então, não existe obra de salvação do homem sem que ele primeiro receba o Espírito Santo, que então vai lhe dar uma nova vida, uma nova natureza. O próprio Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, o Espírito Santo tem esse papel na regeneração, o papel da ressurreição, né? Principalmente em Cristo. A Bíblia diz em Romanos 8 que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo habita em vós, esse mesmo Espírito nos trará juntamente com ele. Então, o Espírito Santo, ele tem esse papel, já que tudo que envolve vida é com o Espírito Santo, então ele também atua ativamente na ação de ressurreição. O Espírito Santo é classificado junto com o Pai e o Filho. Vemos ali na fórmula do batismo, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tem a sua personalidade distinta de Deus, mas não independente. O fato do Espírito Santo poder ser um com Deus e ao mesmo tempo ser distinto de Deus é parte do grande mistério da Trindade. Vemos isso com o Filho, né? O Filho está aqui na terra, mas várias passagens deixam claro que o Filho é Deus, mas o mesmo filho fala que o Pai é maior do que eu, mas o mesmo Filho fala também, eu e o Pai somos um. Então, o Filho em unidade com o Pai. Da mesma forma, o Espírito Santo, que é enviado pelo Filho, enviado pelo Pai, esse Espírito Santo vive também em interdependência com o Pai e com o Filho. Faz parte do grande mistério da Trindade, e alguns segmentos racionalistas não conseguem conceber essa ideia da Trindade justamente porque eles acham impossível que três personagens, né, possam se compor em um personagem. A palavra Trindade não existe na Bíblia, nós alertamos, né? Mas a doutrina da Trindade está implícita. A partir do momento em que a Bíblia classifica o Pai como Deus, o Filho como Deus e o Espírito Santo como Deus, e a Bíblia diz que há um só Deus, e a Bíblia também qualifica cada um desses elementos da Trindade com suas atribuições divinas, então nós chegamos à conclusão que a Trindade é uma realidade incompreensível à nossa mente, mas real. Vamos ao segundo aspecto muito importante sobre o Espírito Santo, sobre a sua personalidade. A palavra personalidade vem de persona, né, do latim persona, que diz com relação aos atributos que caracterizam um ser com personalidade, que o torna uma pessoa. Para que isso ocorra, algumas qualificações e características é necessário para que seja caracterizado como uma pessoa. Devemos deixar claro que uma pessoa é o ser que tem personalidade, independente da forma, porque não sabemos a forma do Espírito Santo. A Bíblia fala ali de uma maneira figurada sobre o Espírito Santo como fogo, como água, mas isso ali não é a forma do Espírito Santo. O mais importante não é saber qual é a forma que ele tem, mas a sua essência e a sua personalidade. Ele é um ser pessoal e vamos ver por quê. Primeiro, porque ele tem qualidades que uma pessoa tem. Emoções, ele pode ser entristecido, ele pode ser irado, ele pode ser blasfemado. Ele possui uma mente, porque inclusive é o Espírito Santo que distribui os dons na igreja. Ele possui sentimento, ele ensina, ele clama, ele intercede. A Bíblia diz que quando não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós, gemendo com gemidos inexprimíveis. Ele fala, lá nós temos em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo diz: separai para mim a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Deixa muito claro aí, né, a vontade do Espírito Santo, separai para mim. Então ele tem soberania sobre a igreja, né? Ele distribui os dons espirituais. A Bíblia diz que é ele que distribui segundo a sua vontade.
É impossível negar a personalidade do Espírito Santo diante de tantas evidências, né? Alguns negam a sua personalidade pelo fato das Escrituras não descreverem o corpo do Espírito Santo. Mas como já falei anteriormente, isso não é mais importante. A personalidade de Deus é uma clara prova de que, apesar de não sabermos a forma de Deus ou do Espírito Santo, isso não nos leva a concluir que ele não é real. Deus tem falado conosco, tem ouvido a nossa oração, tem se relacionado conosco, e isso também com relação ao papel do Espírito Santo. Uma das dificuldades em se formar um conceito claro do Espírito Santo no seio da igreja é, primeiro, as Escrituras demonstram que as suas operações são invisíveis, secretas e internas. O Espírito Santo não fala de si mesmo, mas sempre em nome do outro. Ou seja, o Espírito Santo é um personagem em que, como ele é o agente executivo de Deus, né, com relação ao plano da salvação, da criação, o Espírito Santo está sempre agindo de forma silenciosa e secreta. E isso não quer dizer que ele não exista, mas na sua função com relação à criação, ele, na verdade, projeta o nome do Pai e do Filho, mas sem ele nada acontece. E isso é que é maravilhoso, essa interdependência no contexto da Trindade. Vamos ver agora os nomes do Espírito Santo. Como nós falamos, esses nomes vão revelar muito sobre a natureza e a missão do Espírito Santo. Primeiro nome, que é o mais apropriado, né? Espírito de Deus, também qualificado como dedo de Deus. Por quê? Quando o Espírito Santo está atrelado com o nome Espírito de Deus, é porque ele está agindo como agente de Deus, tanto no contexto da criação, nas várias áreas, como nós vamos ver aqui, por exemplo, na área física, moral e espiritual. É o Espírito Santo que dá vida, é o Espírito Santo que com a sua virtude cura, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e torna um homem pecador e perdido numa nova criatura, é o Espírito Santo que torna o ser humano regenerado. Então, ele é o agente de Deus para operar todas essas coisas na vida humana e, é claro, no contexto da criação, porque na criação, além dele também participar do processo da criação, ele preserva o universo. Espírito de Cristo, está lá em Romanos 8:9, um dos nomes dado a ele, né? Apesar das expressões Espírito de Deus ou Espírito de Cristo e Espírito Santo, na verdade, há somente um Espírito Santo, mas os seus nomes descrevem os seus diversos ministérios, como nós veremos a seguir. O contexto em que ele é considerado, ele é nomeado como Espírito de Deus é quando Deus está agindo através do Espírito Santo na vida dos homens, que é o que nós vamos chamar de dedo de Deus. Espírito de Cristo, como nós vamos ver daqui a pouco, é justamente como em nome de Cristo ou para a glória de Cristo, ele age também. Vamos ver aqui os diversos ministérios do Espírito Santo. Agora ele intitulado como Espírito de Cristo. Ele é enviado em nome de Cristo. O próprio Jesus diz, o Espírito Santo que eu enviarei em meu nome. Porque ele é o Espírito enviado por Cristo para gerar um novo nascimento, que também batiza no Espírito Santo. Ou seja, quando Jesus envia o Espírito Santo, ele vai ter o seu primeiro papel de convencer o homem. Depois que ele convence o homem, né, ele regenera o homem, e depois que o homem é regenerado, ele é batizado com o Espírito Santo, ou seja, dotado de poder celestial para realizar a obra de Deus. Porque sua missão é glorificar a Cristo. Sua obra acha-se em conexão com aquele que viveu, morreu, ressurgiu e ascendeu ao céu. Ou seja, o Espírito Santo vai agir de uma forma secreta, no sentido de que tudo o que ele vai fazer com que as pessoas glorifiquem a Cristo por aquilo que está acontecendo. Porque isso, o Espírito Santo, ele torna real nos crentes o que Cristo fez por eles. É uma coisa interessante, como nós vamos ver aí, esse fato do Espírito de Cristo. Quanto mais uma pessoa é cheia do Espírito Santo, mais ela ama a Cristo.
mais ela procura ser fiel a Cristo, mais ela procura servir a Cristo. Ele, cheio do Espírito Santo, na verdade o Espírito Santo está levando essas pessoas para os braços de Cristo. O Espírito Santo torna real nos crentes o que Cristo fez por eles. O Cristo está presente na igreja por meio do Espírito Santo, tornando real sua presença e onipresença no universo. Então é muito importante nós sabermos isso, como nós acabamos de falar, como o papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo e nos levar para o braço de Cristo. Sempre quando estamos mais cheios do Espírito Santo, mais nós sentimos Cristo perto de nós. Porque como também há a questão, né, da sinergia da Trindade, os três operando, quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais você está perto de Cristo. A conexão entre Cristo e o Espírito Santo é tão íntima, que tanto se diz que Cristo ou o Espírito Santo habita em nós, né? Paulo, por exemplo, em Coríntios, ele diz assim: não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Mas em Romanos o próprio Paulo diz que Cristo habita em nós. É justamente porque o Espírito Santo e Cristo são uns. Então, são um. Então, mais uma vez, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais perto de Cristo nós estamos em comunhão com Ele. Outro nome dado ao Espírito Santo, Consolador, né? Nós podemos entender, para entender essa questão do Consolador, nós vamos entender que isso foi uma referência de Jesus a partir do capítulo 14 e 17, em que Jesus fala desse Consolador quando ele estava num ambiente se despedindo dos seus discípulos. Já estava na iminência da sua partida e Jesus deixou claro que isso haveria de acontecer e, percebendo a tristeza do discípulo, trouxe a eles uma iluminação, um descortinamento sobre o plano de Deus que estaria completo quando Jesus morresse e ascendesse ao céu, mas também quando essa ascensão permitiria vir ao mundo o Espírito Santo, a quem Jesus chama de outro Consolador. Assim como Jesus esteve ali com os discípulos aqueles 3 anos, Jesus deixaria claro para ele: não vos deixarei órfãos, eu vou enviar para vocês outro Consolador. Essa palavra Consolador no grego, ela quer dizer Paráclito, e no latim ela quer dizer Advocatus. E o contexto para entender essas palavras são aquele personagem que é um amigo de uma pessoa. Isso acontecia muito em questão de tribunais. Alguém chamado para ficar ao lado de outro com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade. Como eu disse, isso acontecia muito em questões de tribunais, em que a pessoa não tinha como tomar as providências, já que ela estava ali muitas vezes até aprisionado. Então esse amigo, que nós vamos chamar de advocatus, que iria fazer todo o possível para ajudar, para interceder, para orientar aquela pessoa, até com relação ao que dizer, para que ele poderia se defender e sair daquela situação. Jesus, então, deixando claro também que esse advocatus, ou esse Paráclito, é o que estaria conosco fazendo tudo o que Cristo fez a nível pessoal. Ele foi chamado de outro Consolador porque agiria de forma invisível, Ele faria de forma invisível o que Cristo fez de forma visível. Contudo, o outro Consolador, na verdade, torna vívida a presença de Cristo no crente, tornando possível a habitação de Cristo no seu coração, de maneira que possam dizer como Paulo: Cristo vive em mim. Por meio do Espírito Santo, Cristo vive a sua vida glorificada e onipresente no meio do seu povo. Outro título dado ao Espírito Santo, outro nome dado, é Espírito Santo. E é muito apropriado porque ele recebe esse nome porque ele é o Espírito Santo em sua natureza, ou seja, é um Espírito absolutamente santo. E a sua obra principal é a santificação. Necessitamos de um Salvador para fazer algo por nós e em nós. No caso, Cristo fez algo por nós, que foi morrer na cruz por nós, pagando nosso débito para com Deus.
mas algo deveria ser feito em nós. Se nós lembrarmos lá em Ezequiel capítulo 37, o Senhor diz que tiraria de nós o coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne, e colocaria dentro de nós o Espírito dele, a fim de que cumpríssemos os seus mandamentos. Então, nesse caso aí, é o papel do Espírito Santo. Cristo nos salvou e o Espírito Santo nos regenerou, nos transformou de maneira a nos tornar filhos de Deus. Então, temos um outro título importante que é Espírito da Promessa. Sua graça e poder são partes das bênçãos espirituais prometidas no Antigo Testamento. Acabei de falar sobre Ezequiel capítulo 36 e 37, que Deus disse que haveria de enviar o Espírito Santo, né? Nós vemos passagem em Joel, em outras passagens também, e finalmente através de João Batista, dizendo que ele batizaria com água, mas Jesus haveria de batizar com o batismo com o Espírito Santo. Então nós vemos aí porque ele é chamado de Espírito da Promessa, porque no contexto do Antigo Testamento haveria promessa de Deus, de que o Senhor enviaria o Espírito Santo a todo aquele que cresce. Temos aí Espírito da Verdade, um outro título muito importante, porque se a missão do Espírito Santo é revelar a verdade, e nós sabemos que Cristo é a verdade. Então ele é o Espírito da Verdade porque nos revela a Cristo, ele abre nossa mente, a mente do homem, para ver o mais profundo significado das palavras de Cristo para nós. Então é o Espírito da Verdade porque quando ele ilumina nossa mente, nós descobrimos a cristalina verdade tão buscada pelos homens. E vemos aí agora esse importante título também, Espírito da Graça. Isso porque o Espírito concede graça ao homem para que se arrependa e em seguida concede o poder para a santificação, a perseverança e o serviço cristão. Desprezar o Espírito da Graça afasta o único que pode tocar ou comover o coração do homem para o arrependimento e para a salvação, e rejeitar esse Espírito separa o homem da misericórdia de Deus para sempre. Então esse Espírito da Graça para nós é muitíssimo importante, porque essa graça que o Espírito Santo opera em nós nos faz desejar, nos faz perseverar no caminho da salvação. Espírito da vida. Já falamos, né, que tudo que diz respeito à vida é atribuição do Espírito Santo. O Espírito é a pessoa da Trindade responsável pela criação e preservação da vida natural e espiritual. Espírito de adoção, Romanos 8,15. Quando uma pessoa é salva, ela recebe o nome de filho de Deus, né, como nós já vimos lá em João capítulo 1, versículo 10 e 11, né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, o qual não nasceram do sangue e nem da carne, mas do Espírito. Então, quando a pessoa então passa por esse processo, né, de regeneração, se torna filho de Deus, passa a ser adotado na família divina. E isso só é possível porque a sua alma recebe a natureza divina. A sua alma, na verdade, o seu espírito, né? Aquela natureza decaída e morta, passa a ser vivificada pelo Espírito Santo, recebemos a natureza de Deus, como diz o apóstolo Paulo, né, e o apóstolo Pedro, diz que recebemos a natureza e a mente de Deus. Isso nos torna filho de Deus. O bispo Andrews ensina, né, que como Cristo é nossa testemunha no céu, assim na terra temos o Espírito Santo que testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus. E vamos agora a esse importante tema também, que são os símbolos do Espírito Santo. A representação do Espírito Santo por meio de símbolos é a forma de Deus descrever as operações do Espírito Santo, deixando claro que os símbolos não são a pessoa do Espírito Santo. Algumas seitas, lamentavelmente, querem justificar a sua rejeição em aceitar
o Espírito Santo como pessoa pelo fato de que muitas vezes o Espírito Santo é descrito como alguns desses símbolos, mas vemos que esses símbolos só têm por objetivo, é claro, deixar claro algo da natureza e da missão do Espírito Santo e da atuação do Espírito Santo em nosso meio. Porque até o próprio Cristo atribuiu a si símbolos. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E ninguém fala que Jesus não é uma pessoa. Então, o Espírito Santo também vai ter várias atribuições simbólicas e todas elas refletem algo sobre a sua atuação, que para nós é muito importante. Nós vimos aí um dos símbolos mais ligados com o Espírito Santo, que é o símbolo do fogo, né? Nós vemos lá em Isaías, nós vemos lá em Lucas e várias outras passagens em que o Espírito Santo é associado como fogo. Isso porque, não que o Espírito Santo seja fogo, né? Está claro que ele não é fogo, mas uma das atribuições do Espírito Santo, assim como o fogo tem o papel de limpar, purificar, também o Espírito Santo faz isso. Associado que fogo dá a ideia de ardor. Então o Espírito Santo é que inflama o coração dos homens e mulheres, dos pregadores, para que preguem com intrepidez, não esquecendo que foi só depois do Pentecostes que os discípulos saíram daquele círculo do medo para a ousadia em pregar o Evangelho, inflamados pelo Espírito Santo com fervor ardente. O fogo aquece, ilumina, espalha-se e purifica. Tudo isso associado ao papel do Espírito Santo também. Símbolo do vento, lá em Ezequiel 37, né? Em João 3,8, Jesus diz que todo aquele que é nascido de Deus, né, do Espírito, é como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. Da mesma forma, o vento, né, simbolizando o Espírito Santo, simboliza a obra regeneradora do Espírito Santo, indica a sua operação misteriosa, vivificante e penetrante. A água, né, o Espírito Santo é representado pela água, está lá em Êxodo, em Ezequiel. O poder do Espírito Santo opera no reino espiritual, como a água o faz na ordem material, purificando, refrescando, saciando a sede e tornando frutífero ou estéril. A água viva, representada pelo Espírito Santo, é um contraste com as águas fétidas, paradas, que não geram vida e nem saúde. Em Cristo nós temos acesso à fonte das águas vivas, que transbordam, que geram alegria, né? Temos também outro símbolo muito importante do Espírito Santo e conhecido, que é o selo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, né? Que nós temos o selo do Espírito Santo. Não entristeciais o Espírito Santo, quais estão selados para a vida eterna, né? Então esse selo ilustra, primeiro, possessão, né? Ali nos Efésios, né? Eles tinham o costume de marcar madeiras com o símbolo do proprietário e depois mandavam um servo ali com aquele selo para provar que ele estava representando aquele dono a quem iria buscar aquelas madeiras. Então, na verdade, é um selo de propriedade, que fomos marcados, e nós vemos isso também em Apocalipse, né? Quando o Senhor manda selar, marcar os que são propriedades de Deus. E a Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E também a ideia de selo representa a ideia de segurança e certeza no coração do crente. Esse selo é o penhor ou primícia da nossa herança celestial, uma garantia da glória vindoura. O Espírito Santo, a Bíblia diz, por Paulo, né, orienta que nós preservarmos o Espírito Santo em nós. Esse Espírito Santo em nós é o penhor, é a garantia da nossa entrada na salvação eterna. Por isso que devemos tomar todo cuidado para não entristecer, para não sufocar e para não matar a atuação do Espírito Santo dentro de nós. E também nós temos aí o símbolo do azeite, que é um dos mais conhecidos símbolos do Espírito Santo, né? No Antigo Testamento, além dos vários papéis que o azeite representava para acender as lâmpadas, também era usado com conotação medicinal, né? As pessoas usavam, passavam azeite nas feridas também. Então ele tinha um papel de iluminar, fortalecer, libertar, curar, aliviar a alma. Tudo isso que o azeite fazia no tocante físico, o Espírito Santo faz no papel interno, no nosso coração, na nossa alma.
né? Podemos esquecer que quando nós vamos orar pelos enfermos, nós ungimos com azeite, declarando, né, a unção e a virtude de Deus que irá fazer aquela obra naquele enfermo. E nós temos aí o símbolo da pomba, né? Cristo falou das pombas como encarnação da simplicidade, e o Espírito Santo foi visto como pomba ali no batismo de Cristo. Não que o Espírito Santo fosse uma pomba, mas representava a natureza de Jesus. A Bíblia diz que Jesus era puro, sem mácula, sem mancha. E o Espírito Santo descendo ali sobre Cristo, nessa forma, declarava a natureza da Trindade, pura e santa, sem mácula, sem malignidade, sem pecado, sem malícia. Esse Espírito Santo que habita em você. E assim, meus queridos irmãos, nós terminamos aqui o primeiro bloco do estudo sobre o Espírito Santo. É um estudo muito profundo, muito valioso para a igreja. Se nós abraçarmos o Espírito Santo com toda a nossa alma, abrirmos o nosso coração e suplicarmos a sua atuação interna dentro de nós, isso nos fará vencedor. Por isso, de grande valor a esse personagem que Cristo enviou a todo aquele que nele crê. A Bíblia diz, porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então, que nós possamos segurar essa grande bênção, né? Na próxima aula nós estaremos dando continuidade a esse importante estudo sobre o Espírito Santo. Nos acompanhe e que Deus te abençoe.